Estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube. Eu estou o Josian Tor e hoje na nossa abordagem eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esses termos que envolvem a velha ordem mundial, a nova ordem mundial. Antes de mais nada, gostaria de lhes pedir para se inscrever em nosso canal, compartilhá-lo, para que o nosso trabalho possa permanecer ainda que modesto, mas profícuo. Falar de nova ordem mundial, de velha ordem mundial, em tempos onde o conspiracionismo e a pós-verdade se estabelecem, em tempos onde é fácil escolher um modo de interpretação da realidade distante daquilo que os fatos verdadeiramente asseveram, e a busca da verdade passa pela percepção dos fatos, pela compreensão destes, mas sem a distorção em função dos níveis interpretativos e das narrativas que são empreendidas em torno desses mesmos fatos. E isso aqui tem acontecido no mundo nos últimos anos de uma forma avassaladora. Justamente em função desse aspecto, eu penso que seja de bom alvitre que nós façamos uma reflexão sobre a velha e nova ordem mundiais. Temos que partir da seguinte premissa para avaliarmos bem esses termos. Primeiro, o sistema de dominação ou de manipulação mental que acontece no planeta e de manutenção de um status quo onde a ignorância ela é elevada a níveis estratosféricos, vamos assim dizer, em termos de produção de pessoas não pensantes, e a questão que envolve até mesmo a mediocridade, a mediocrização do ser humano, as atitudes repetitivas e replicativas. Todo esse painel fornece os elementos de uma velha ordem mundial, e não de uma nova ordem mundial. Para que se tenha uma nova ordem mundial, por lógica básica e elementar, é preciso de se demolir a velha ordem. É preciso que haja a emergência, é preciso que surja novos paradigmas, demolindo os antigos. Mas isso não é feito da noite para o dia, isso é feito de maneira processual. Pois bem, estamos numa velha ordem mundial há milênios, sendo patrocinada pelos processos religiosos, dogmáticos, institucionalizados, pelo aspecto político e pelo aspecto econômico. É lógico que o aspecto econômico nos últimos 200 anos ganhou uma força absurda em função até mesmo da Revolução Industrial e das teorias que envolvem o liberalismo, o neoliberalismo e outros aspectos, bem como nós precisamos também observar uma distorção das ideologias que envolvem o marxismo e outras nesse mesmo sentido. A velha ordem mundial ela se baseia justamente num tripé: economia, política e religião. E são esses aspectos que impedem o surgimento, o advento de uma nova ordem mundial. Não existe um conceito para a nova ordem mundial, existem vários níveis de compreensão. Por nova ordem mundial, eu entendo a superação dos valores arcaicos e destrutivos da psique humana, que mantém o pensamento humano compactado, reduzido, minimalizado, se é que eu posso colocar nesses termos. As pessoas apenas vibram em função da vivência da dualidade. É o certo, é o errado, é o alto, é o baixo, é o bom, é o feio, e o pecaminoso e o luminoso, e as pessoas não conseguem ir além. A maior parte das pessoas na Terra não conseguem ir além. Isso aqui se chama velha ordem mundial. Numa compreensão distinta disso, há o conceito de uma nova ordem mundial baseado na liberdade humana.
e na superação e no ocaso dos processos dogmáticos religiosos. Ponto. Mas há a nova ordem mundial também no sentido de alguns seres que estão na elite global destruírem ou manterem a raça humana presa, ou têm planos para acabar com 2/3 da raça humana. Isso existe? Existe. Esse é um outro aspecto, mas eu não os denominaria de nova ordem, fazendo parte de uma nova ordem mundial. Estes são da velha ordem do mundo, do velho paradigma de dominação. Ponto. Esse é um outro aspecto. Então é preciso ter uma prudência quando nós veicularmos informações a respeito da nova ordem mundial, porque há grupos na Terra, núcleos de pessoas, de estudiosos, de buscadores e de filósofos, de homens comprometidos com a liberdade humana, com a liberdade de cada um de nós, que fazem parte de uma nova ordem mundial. A palavra ordem mundial ela é pesada, né? Eu diria que uma nova mentalidade planetária, uma nova forma de enxergar a realidade, ou novas formas de enxergar a realidade. Estamos numa transição planetária e precisamos dar um salto de percepção. Mas isso é um esforço onde cada ser humano deve efetivar. E não um estatuto externo vindo de uma religião ou de uma obrigação moralista, uma determinação moralista para que você seja isso, seja aquilo. Não há mais tempo para esse tipo de atitude imatura e infantil da parte dos nossos companheiros e companheiras em espécie evolutiva. Nova ordem mundial, portanto, não tem nada a ver com dominação planetária no sentido em que eu estou colocando aqui. Tem a ver justamente com o contrário, com a alforria espiritual das pessoas, com o processo que oferta novamente a dignidade da condição humana. Reflita, pense sobre o que eu aqui me referi, porque nós precisamos pensar de uma maneira mais livre, de uma maneira menos presa a tanto tipo de distorção conceitual. E o conceito da nova ordem mundial está sendo distorcido, propositadamente, para que você não consiga refletir ou ficar apenas agarrado ao que já foi estabelecido como sendo verdade. É esse o grande jogo em questão nos tempos atuais e nos tempos que já se passaram. Agradeço-lhes mais uma vez pela atenção, envio-lhes um abraço fraterno e amigo.